Oi, pessoal! Na última aula a gente terminou falando sobre liderança e falamos sobre liderar através do exemplo. É algo muito importante. Como dever de casa, eu tinha te desafiado a pensar um pouco em coisas que precisam ser ajustadas na sua vida ou na sua postura como líder, para que você possa liderar melhor através do exemplo. Espero que você tenha feito isso e, se possível, compartilha com alguém que você caminha junto ou que caminha junto na liderança com você ou com o seu pastor e peça ajuda dele para te ajudar em oração em relação a isso. Continuando falando sobre liderança, eu quero falar sobre algo muito importante e que durante algum tempo eu tive muita dificuldade: delegar. A gente precisa aprender a delegar. Delegue, 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 delegue. Você nunca vai conseguir ser um bom líder se você não delegar as coisas. Não delegar as coisas significa... Fala muito sobre a gente. Fala sobre a gente não confiar na nossa equipe para poder delegar as coisas para ela. Fala sobre a gente não querer a opinião das outras pessoas. Fala sobre a gente só querer as coisas do nosso jeito. Como se só a gente soubesse fazer as coisas e também, não dar oportunidade para outras pessoas servirem junto com a gente, sabe? Fora o fato de que a gente fica sobrecarregado, a gente não consegue fazer tudo e a gente acaba se frustrando. E às vezes a gente até se frustra com as pessoas cuja delegação a gente não fez, entendeu? Então, delegue mesmo. Cristo reina hoje por meio da autoridade delegada. Se você teve a oportunidade de ler o livro A Formação de um Discípulo, você lê um pouco melhor sobre isso. Te desafio a ler lá, o autor ele fala bastante sobre isso de uma forma bem didática. E eu vou dar um resuminho aqui, mas o livro ele vai falar de uma forma um pouco mais abrangente. Se você tem dificuldade com isso, né, de delegar, vale a pena a leitura. Lá em Mateus 10:40, Jesus fala assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Deus enviou Jesus. Jesus começa a enviar os seus discípulos. A gente, como eu falei em algumas aulas atrás, a missão de Cristo foi delegada, né, à igreja, e a autoridade de Jesus foi delegada aos pastores da igreja, que delegam a sua autoridade aos líderes. E nós, como líderes de juventude, nós vamos delegar a nossa autoridade também para a nossa equipe, sabe? A gente vai trabalhar em equipe. Os primeiros discípulos delegaram a autoridade recebida de Cristo para aqueles que eles treinaram. A gente vê Paulo, por exemplo, que tem no Tito, tem no Timóteo e tantos outros. E a gente tem vários exemplos disso na Bíblia. Com a autoridade de Cristo, eles designaram líderes lá para as igrejas. A gente percebe muito isso em Atos, por exemplo. E eles comissionaram a instruir outras pessoas. Isso é discipulado. A gente delegar as coisas para as pessoas também significa que a gente vai estar se relacionando com a nossa equipe, caminhando junto com ela, ensinando a como desenvolver as coisas e delegando, sabe? E aí essas pessoas vão instruir outras pessoas. E dessa forma, a gente vai estar de uma forma muito prática, muito natural. A gente vai estar fazendo a capacitação de outros líderes através do exemplo. Lembra aquele exemplo que eu te dei do líder de teatro quando eu tinha 11 anos? Exatamente do mesmo jeito. A gente caminha com a galera que está com a gente, com a nossa equipe, a gente delega as coisas para eles, aí eles vão ter autoridade, mas também responsabilidade, compromisso. E se a gente reproduzir Cristo na vida deles, eles vão aprender a reproduzir Cristo em outras vidas. E aí, gente, é uma corrente muito, muito, muito legal. Essa corrente do discipulado. E quando a gente fala sobre autoridade delegada, a gente está falando sobre submissão. A função do líder é ajudar o pastor a alcançar a visão que Deus deu para ele na igreja. A sua missão como líder, a sua função é auxiliar o seu pastor
no Ministério de Juventude, alcançar a visão que Deus deu para ele. Eu não estou dizendo que você não pode trazer ideias novas, que você não vai traçar objetivos e metas, que talvez você tenha pensado em coisas que seu pastor ainda não pensou e que vai agregar. Mas a gente precisa entender que a gente tem uma autoridade a qual devemos nos submeter. Para que a gente possa exercer autoridade sobre a vida da nossa juventude, a gente precisa se submeter às nossas autoridades. E isso fala muito sobre a gente, sobre o tipo de líder que a gente vai ser. E sobre o tipo de liderados que a gente vai ser também. A gente só vai aprender a ser bons líderes se a gente aprender a ser bons liderados. Se você não tem oportunidade de servir em algum ministério da sua igreja, do qual você não seja líder, eu quero te desafiar a fazer isso. Pode ser uma coisa simples, assim, uma tarefa que não vai te demandar tanto tempo, porque como eu disse, a gente precisa de ter uma dedicação bem grande, assim, em relação ao Ministério de Juventude. Mas eu quero te desafiar a exercer alguma atividade no qual você seja liderado por alguém, para que você possa constantemente desenvolver essa submissão a outros líderes, para aprender a ser um líder cada vez melhor. E submissão, falando de submissão e de capacitar e delegar outras pessoas, a gente chega em uma outra palavra muito importante: sucessão. E aí é a palavra transição que vem junto com sucessão. A gente precisa cuidar da transição de liderança. A gente não vai viver para sempre, a gente não vai ter o mesmo pique para sempre, e a nossa vida não vai ser a mesma para sempre. E outra coisa, é muito saudável que a gente prepare novos líderes para preparar um sucessor para que o trabalho tenha continuidade. Não significa que você precisa abandonar o ministério, deixar o ministério, mas existe tempo para todas as coisas. Você precisa, desde o início do seu ministério, começar a preparar pessoas que vão trabalhar com você e gente para suceder o ministério. Porque o ministério precisa começar a caminhar independente de você, sabe? Você pode continuar ali durante muito tempo, você pode depois virar conselheiro, enfim. Mas o ministério precisa caminhar independente de você. E isso mostra que você está sendo um bom líder, se acontecer desse jeito. Sucessão não é substituição. O ministério de Jesus era preparar sucessores. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele começou a anunciar o evangelho. Depois ele preparou pessoas para sucederem isso e anunciarem o evangelho depois que ele subisse aos céus. A gente, infelizmente, às vezes a gente tem alguns exemplos não tão bons em relação à sucessão. Porque a transição, né? Porque às vezes a gente vê que alguns processos de transição, por exemplo, se tornam substituição. A gente tira um líder e simplesmente coloca outro líder. Não existe transição. Isso gera uma quebra, isso gera um certo gap, faz com que tudo tenha que recomeçar de novo, sabe? Então, se a gente prepara uma sucessão, caramba, assim, é sensacional. E foi assim que Jesus fez, foi assim que Paulo fez, foi assim que Moisés fez. Então eu quero te desafiar. Seu dever de casa de hoje vai ser pensar em pessoas que têm caminhado com você e que podem ser possíveis sucessores. Talvez não em tudo no ministério agora, mas sabe, para cuidar de alguns aspectos específicos, para coordenar algumas áreas específicas. E aí você precisa pensar nessas pessoas, orar por essas pessoas, ver se essas pessoas topam e começar a discipular essas pessoas. Então, como dever de casa, eu quero te desafiar para que você faça isso. E uma última dica que eu queria te dar é: não mate quem te questiona. No nosso Ministério de Juventude, a gente vai se deparar com muitas pessoas muito diferentes da gente. Uns mais quietos, outros mais agitados, uns mais presentes, outros um pouco mais ausentes. Mas sempre vão ter aquelas pessoas que questionam muito, questionam tudo, que pensam completamente diferente da gente. E eu quero te desafiar a não calar essas vozes. Pelo contrário, quem está questionando é porque está pensando. E se essa pessoa está se dispondo a pensar, cara, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar a disposição que ela tem de pensar nas coisas
e a gente precisa caminhar com essas pessoas. A gente precisa realmente aprender a lidar com as diferenças de pensamento, caminhar junto, porque são essas pessoas que estão questionando que vão ajudar tudo a andar, que vão ajudar o ministério a acontecer também. Então fica aí uma última dica. Bom, estamos caminhando já para o finalzinho da nossa última aula e, consequentemente, o final do nosso primeiro módulo. E eu queria deixar algumas dicas para esse novo processo pelos quais vocês vão passar. A primeira delas é faça conexões. Faça conexões, vá para congressos, participe de projetos, de capacitação. Crie conexões com outros líderes de jovens, caminhe com a galera da Juba de vocês. De verdade, assim, a gente sempre tem coisa para aprender com os outros. E as conexões, elas geram fortalecimento na gente para uma infinidade de coisas. Faça conexões. A segunda dica é: se preocupe com as novas gerações. Se preocupe de verdade. As gerações, elas estão vindo cada vez mais próximas uma da outra. Antigamente, cada geração era separada pelo período de 10 anos, depois 5 anos. E agora a gente já tem, assim, 3 anos, 2 anos já são cabeças completamente diferentes. Se preocupe com as novas gerações. Essa época que a gente está vivendo é uma era bem complexa, bem diferente. E a gente não pode negligenciar algumas coisas para essas gerações. A gente precisa se preocupar com eles, a gente precisa discipulá-los, a gente precisa capacitá-los para que eles possam ter a sua espiritualidade desenvolvida, amadurecer a sua fé e se tornarem também líderes, servos que vão poder ser sinalizadores do reino de Deus e servir ao corpo de Cristo. Então se preocupe de verdade com as novas gerações, escute eles. E falando em escutar, não mate quem te questiona. A gente tem, quando eu digo não mate, eu sei que, né, não cale as pessoas que estão questionando, porque quem está questionando é quem está pensando. São essas pessoas que vão ajudar o ministério a caminhar, a andar. Então, ao invés de ficar bravo porque ele está discordando de você ou porque questiona de tudo, caminhe junto com ele, busque ouvi-lo, passe o que você pensa, escute o que ele pensa, para que vocês tenham condição de caminhar juntos. Essas pessoas precisam entender que só porque elas pensam diferentes, elas não precisam ficar afastadas de nós. Pelo contrário, elas precisam vir agregar perto da gente, entende? A gente precisa ouvir várias opiniões, a gente tem que amar mesmo a diversidade e aprender a lidar, porque aquilo que nos une é muito maior do que qualquer outra coisa que possa nos separar. Caminhe com essas pessoas. Amém? E para encerrar mesmo, eu queria te orientar agora em relação ao pré-projeto. Você vai receber um arquivo, onde vão ter algumas coisas para preencher. São 2 etapas, né? A gente vai elaborar o perfil e depois a gente vai pensar em algumas atividades, a gente vai elaborar um planejamento para desenvolver o ministério durante o ano. Eu não sei quando você vai ver esse treinamento. Pode ser que a gente ainda esteja em quarentena, pode ser que não. De qualquer forma, são períodos em que a gente está tendo que fazer recomeços, né? A gente está tendo que bolar estratégias diferentes e eu quero te desafiar a escrever esse pré-projeto, a preencher esse pré-projeto, e aí eu preciso que você me envie ele. Não tem resposta errada, mas eu quero te ajudar a avaliá-lo depois, a elaborar com você, a pensar com você em como você pode desenvolver esse projeto depois. Então eu vou esperar que você preencha o pré-projeto, que você ore sobre isso, que você preencha tudo, me envie por e-mail, para que depois a gente possa conversar um pouco sobre ele, tá bom? Eu preciso dessa última tarefa concluída para que a gente tenha finalmente encerrado o nosso módulo. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês, para mim foi muito bom. E eu tenho certeza que depois que a gente começar essa troca de figurinhas, vai ser ainda melhor e eu vou poder aprender muito com vocês. Fiquem com Deus. Eu quero de coração enfatizar que a Jubac está à disposição. A gente tem também as nossas Jubas, a gente está presente nas associações através das Jubas. A gente tem 4 Jubas que estão desativadas e eu quero te convidar para orar por isso.
Eu mando um abraço muito grande do time de liderança, da Camila, do John, do Léo, do Andrei, do Reinaldo, do Pedra, do Arthur, que fazem parte do nosso time de liderança. A gente tem os nossos reagentes, a gente tem muita gente que caminha com a gente, tem a galera das Jubas. E se você ainda não está conectado com a equipe da sua Juba ou com a gente da Jubac, eu quero te convocar para que você possa fazer isso. A gente conta com você e a gente está aqui à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. E espero que em breve a gente volte com mais coisas para a gente aprender junto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.